O governo dos Estados Unidos está, neste momento, tentando desesperadamente negociar o fim da guerra contra o Irã, porque a gente não conseguiu vencê-la no campo de batalha. Agora estamos numa situação crítica, precisamos tirar essa guerra da mesa, e temos que usar a diplomacia para resolver isso, já que não conseguimos usar a força militar. É claro que, desde o começo, foi uma péssima ideia entrar nessa guerra, porque a justificativa para ela sempre foi absurda e totalmente contrária ao direito internacional, à lei americana, à Constituição dos Estados Unidos, enfim, a tudo. Então sim, foi uma má ideia desde o início. Mas agora, de qualquer forma, precisamos encerrar isso. A negociação é literalmente o único caminho possível. No entanto, esse trabalho agora é muito mais difícil por causa da falta de confiança e da falta de credibilidade que o mundo inteiro tem nos Estados Unidos. Claro, eu poderia repetir o que já falei muitas vezes. O fato de que saímos do acordo nuclear, o JCPOA, em 2018, depois de ele ter sido negociado pelo próprio governo americano, na administração anterior. Ou em 2020, quando o presidente Trump mandou assassinar Qasem Soleimani. Ou ainda, o ataque de 2024, feito pelo lado israelense, contra o complexo da embaixada iraniana na Síria. A Operação Martelo da Meia-Noite, em 2025. Ou a Guerra de 2026, que nós mesmos começamos. Tudo isso enquanto falávamos de negociações, de diplomacia e de todas essas coisas. Se fosse só isso que eu dissesse, já seria o bastante. Mas infelizmente, não é só isso. Na verdade, no meu ponto de vista, essa situação é ainda mais profunda do que esses fatores, que, claro, são muito, muito importantes. Porque não é só o mundo que está perdendo a confiança e qualquer tipo de credibilidade no que os Estados Unidos dizem. São também os próprios americanos. E isso já começa a ter um efeito corrosivo no nosso país, mesmo agora. Veja, a gente ficou preso demais nessa ideia de que, desde 1992, depois da queda da União Soviética, e antes de a China se tornar uma potência de verdade, nós éramos a única superpotência global. E por causa disso, achamos que podíamos dizer o que quiséssemos. A gente podia fazer o que quisesse. E quem liga se alguém reclamasse? O que é que iam fazer a respeito? Então a gente simplesmente falava o que queria, fazia o que queria, sem se importar com as consequências. Só que essas coisas foram se acumulando, porque as pessoas ouvem a retórica que a gente usa sobre valores, sobre moral, sobre o que defendemos, sobre a tal ordem internacional baseada em regras, o Estado de Direito, tudo isso que a gente dizia defender. E agora a gente simplesmente rasga tudo isso e faz o que bem entende. Então, claro, a gente acaba se gabando, dizendo que é a lei da selva, que somos o leão da selva e por aí vai. Tudo isso, na minha opinião, foi errado e imoral e nunca deveria ter acontecido. Mas agora estamos vendo as consequências físicas disso tudo. Veja, a gente quis dizer o que quisesse, fazer o que quisesse sem sofrer as consequências. E foi o que aconteceu. Só que agora, como dizem, a conta está chegando. E agora, querendo ou não, existem consequências. Mas, como eu vou mostrar aqui, essas consequências também estão acontecendo dentro de casa. E tem muita gente, inclusive aqui no nosso próprio programa. Já tivemos convidados que disseram acreditar que os Estados Unidos estão vivendo um período pré-revolucionário. Tem um motivo para eles estarem dizendo isso, para esses alertas estarem soando e para eu dar espaço para esse assunto aqui no programa. É porque eu reconheço esses mesmos sinais. E é por isso que eu quis fazer um programa hoje, especificamente para reforçar esse alerta, para dizer que a gente, como nação, precisa mudar rápido. Senão, não vai ser só a comunidade internacional que vai discordar do que a gente quer. Não vai ser só que a gente não vai conseguir sair de uma guerra que precisa acabar, porque ninguém mais vai confiar na gente. E aí vão achar que a gente não cumpre o que promete, o que vai aumentar o custo para sair dessa situação, ou exigir um nível enorme de humilhação. E o pior é que isso nem é o mais grave. Por pior que já seja, e é terrível,
worst of it, as bad as that is, and it's horrible, it's what's happening at home that should alarm O every que está American. acontecendo dentro do país é o que deveria preocupar todo americano. Esse é um daqueles casos em que o que acontece lá fora tem um impacto direto aqui, na nossa vida de todo dia. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos começar falando de política externa, mas olhando para como, até para os próprios americanos, as palavras dos nossos líderes eleitos e das principais autoridades estão sendo completamente esvaziadas, porque na prática não significam nada. Para começar, aqui está o presidente Trump, no discurso de posse dele, em janeiro de 2025, quando disse exatamente o que muita gente queria ouvir e o motivo pelo qual tantos votaram nele, que ele não vai se meter em nenhuma guerra estúpida. Assim como em 2017, nós vamos novamente construir as forças armadas mais poderosas que o mundo já viu. Vamos medir o nosso sucesso não só pelas batalhas que vencermos, mas também pelas guerras que conseguirmos encerrar, e talvez o mais importante, pelas guerras nas quais nunca chegarmos a entrar. Meu maior laço será o de um pacificador e de alguém que une pessoas. É isso que eu sou hoje. Um pacificador e um unificador. Pacificador e unificador. Eu acho que aqui no programa, logo depois da posse, a gente elogiou isso. Talvez até tenhamos mostrado aquele trecho, ou uma versão dele, porque era exatamente o que tanta gente queria ouvir. Foi por isso que eu votei no presidente Trump em 2016, porque ele disse, chega de guerras estúpidas, não vamos começar novas guerras. E eu já estava cansado de ver tanta destruição, desde 2003. Bush administration getting us into Iraq and all the mess that happened with that and all the disasters that resulted in 20 years of utter futility in Afghanistan and just even the smaller wars like Libya, striking into Syria, just whatever, just this lawlessness. And I was sick of that. And I said, great, maybe he's going to do something about it. Well, he didn't exactly do everything that he said in his first term. Mas tudo bem, talvez ele tenha aprendido com aquelas lições, pensei. Então, na verdade, eu não votei nele. Quero deixar isso bem claro, porque eu não estava convencido o suficiente, mas ainda tinha esperança. E quando ele fez aquele discurso na posse, eu disse, talvez seja um novo Trump. Talvez aquela suposta tentativa de assassinato em Butler tenha chamado a atenção dele. Talvez agora ele vá ser uma pessoa diferente. Então eu fiquei esperançoso, porque foi isso que ele disse. Parecia que ele falava com sinceridade, só que não. Porque veja, a gente pode falar sobre o fato de que ele chegou a afirmar que poderia, pela força das armas, tomar a Groenlândia, que pertence a um parceiro da OTAN, que poderia usar força no México e que nem mesmo descartava usar força contra o Canadá em algum momento. E aí, claro, ele começou a usar força no Mar do Caribe, simplesmente assassinando qualquer pessoa que fosse até acusada de estar transportando drogas em barcos. Matou todo mundo, completamente fora da lei. Depois, claro, ele parte para a Venezuela e lança uma operação militar lá para tomar o país à força, matando dezenas de pessoas no processo para capturar o líder deles. Não importava se a gente achava que ele tinha sido eleito legalmente ou não. Isso era irrelevante. A gente só queria usar poder militar para fazer aquilo. E depois veio a guerra de 2025 contra o Irã, a chamada Operação Martelo da Meia-Noite. A guerra de 12 dias, principalmente com Israel. E aí a gente entrou depois, meio que para encerrar o que restava. Essa foi a guerra de 12 dias. De novo, completamente ilegal, sem autorização, contra a Constituição e em total contradição com o que o próprio presidente Trump tinha dito ali. Tudo isso já seria terrível se a história terminasse aí, mas como você sabe, não terminou. E depois, quando ele tenta justificar por que começou essa guerra atual com o Irã, lembra do que ele disse na posse? Pensa bem nas palavras dele, no que ele queria que ficasse marcado.
um pacificador, um unificador, certo? Lembra disso? E lembra também que isso vem depois de ele já ter atacado o Irã uma vez, em 2025, e supostamente destruído o programa nuclear deles, que, segundo ele, era o motivo para ter entrado lá em primeiro lugar. E aquilo já estava resolvido. Ia levar décadas para reconstruir se é que conseguiriam. Mesmo assim, agora em fevereiro, ele disse o seguinte: as Forças Armadas dos Estados Unidos estão conduzindo uma operação enorme e contínua para impedir que essa ditadura extremamente perversa e radical ameace os Estados Unidos e os nossos principais interesses de segurança nacional. Nós vamos destruir os mísseis deles e arrasar completamente a indústria de mísseis. Ela vai ser totalmente, mais uma vez, obliterada. Pois é, de novo, porque foi isso que ele disse sobre 2025. E bom, aparentemente isso também não aconteceu. Então, mesmo depois de ele ter destruído tudo, e mesmo sendo esse o motivo daquela guerra, ele usa a mesma justificativa de novo. Então agora está claro, e as pessoas veem isso claramente, que não há nenhuma verdade nisso. Nossos interesses nacionais centrais não estavam nem um pouco ameaçados. Zero. E segundo o próprio relato dele, a Operação Martelo da Meia-Noite tinha destruído aqueles 3 locais nucleares. A gente tinha satélites monitorando. Sabíamos que eles não tinham escavado nada. Ou seja, é fisicamente impossível que houvesse qualquer ameaça iminente à nossa segurança nacional. Foi tudo completamente inventado. Então agora as pessoas já estão dizendo, peraí, você disse na sua posse que não haveria mais guerras idiotas, que queria ser lembrado pelas guerras que nem começasse e pelas que conseguisse encerrar. E claro, ele não acabou com a guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Essa ainda continua, mesmo que no papel digam que existe um cessar-fogo, mas não existe. Já morreram mais de 1.000 palestinos desde que esse suposto cessar-fogo entrou em vigor. Então isso não foi resolvido. Lembra como ele dizia que ia transformar a região do Mediterrâneo em algo grandioso, ali na costa? Basicamente, iam transformar a faixa de Gaza num grande destino turístico, com hotéis enormes e toda aquela estrutura. Obviamente, nada disso aconteceu. O povo palestino continua sofrendo de forma terrível e sendo morto rotineiramente até hoje. Então ele fracassou nisso. Também fracassou em acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que ele dizia que ia resolver. Ou seja, dá para ver que não importa o que ele diga, nada realmente se concretiza. E quando ele fala, não vou começar nada novo, quero ser um unificador, um pacificador, ele joga isso fora também. Agora, por pior que isso seja, não é aí que está a parte mais confusa dessa história. Porque agora, ontem mesmo, olha só o que ele começou a dizer sobre o Irã. No mundo todo, a gente está abrindo mercados para os nossos agricultores. E tem mais um novo mercado chegando, que é o belo país do Irã. É um lugar bonito. Alguém aí gostaria de ir para lá? A República Islâmica do Irã está enfrentando dificuldades com alimentos. E nós vamos pegar parte do dinheiro deles. Vamos usar esse dinheiro para comprar trigo, soja e milho. Bastante coisa. E esse processo vai começar em breve. Agora, lembra, acho que foi no dia 6 de março, o presidente Trump anuncia para todo mundo, só vamos acabar com essa guerra quando tivermos rendição incondicional do Irã. Eles são um regime terrorista, não dá para confiar neles. Não podemos fazer nenhum tipo de negócio com eles, porque é um regime terrível. E agora, de repente, eles são pessoas muito boas. Alguém quer ir para lá? Quer dizer, você está vendo isso? Dá para argumentar que ele tem algum tipo de declínio cognitivo. Dá para dizer que ele simplesmente não tem base moral nenhuma. E por isso pode literalmente dizer o que quiser hoje. Quem pode afirmar qual das duas é? Mas o que dá para confirmar, sem nenhuma dúvida, é que o que ele diz agora não significa nada. E daqui a 30 minutos, pode ser algo completamente diferente. A gente já viu isso acontecer uma ou duas vezes,
Talvez não exatamente em 30 minutos, mas no intervalo de algumas horas, no mesmo dia. Mas olha só, é por isso que eu estou juntando esses exemplos, para você ver com seus próprios olhos. Há mudanças radicais de uma posição para outra. Ele não tem base, não tem estratégia, não tem princípios que o orientem. E com certeza, não tem caráter, nem moral. Só faz o que parece beneficiá-lo naquele momento. Se ele quer chamar alguém de regime terrorista e dizer que não dá para confiar, que não dá para fazer negócio com eles, de repente, do nada, essas pessoas viram maravilhosas. Eles não podem ter nenhum míssil, não podem apoiar grupos por procuração. E aí vem a pergunta, por que eles não poderiam ter mísseis? Porque veja, outros países têm. Entende o que eu quero dizer? É um vai e vem. Não importa o que ele diga, não dá para confiar em nada, nem no que ele disse ontem. Amanhã pode voltar tudo de novo para a guerra. Ele pode dizer algo como, me enganaram e pronto. Esse é parte do problema que a gente enfrenta. E isso é só o começo. Esse é o presidente Trump. Mas não para por aí. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês, do vice-presidente, o vice-presidente Vance. Olha, dá para argumentar, e eu vou ser generoso e aceitar essa ideia por um momento, que o que ele está tentando fazer é colocar em prática o que o presidente Trump disse na posse. E ele está dizendo o melhor que consegue, porque não tem muita escolha além de renunciar. Provavelmente é tudo o que ele pode fazer. Mas veja, isso foi há um ano. Depois da Operação Martelo da Meia-Noite, acho que ele estava tentando acalmar as pessoas, lembrando que o presidente Trump tinha dito meses antes, na posse, sobre não começar guerras idiotas. E ele tenta voltar a esse ponto, mas não funciona muito bem. Eu entendo perfeitamente os americanos que estão cansados depois de 25 anos de envolvimento no Oriente Médio. Eu compreendo essa preocupação. Mas a diferença é que naquela época, nós tínhamos presidentes que tomavam decisões ruins. Agora temos um presidente que realmente sabe como alcançar os objetivos de segurança nacional dos Estados Unidos. Então isso não vai ser algo longo e arrastado. Nós entramos, fizemos o trabalho de atrasar o programa nuclear deles. E agora vamos trabalhar para desmantelar esse programa de forma permanente. Certo. Então ele basicamente disse, olha, a gente não vai entrar numa guerra sem fim. Eu sei que tudo isso aconteceu nos últimos 25 anos, mas não vamos repetir nada disso. O que ele disse na posse continua valendo. Então pronto, tiramos isso do caminho, colocamos para fora do sistema. Fizemos o que tinha que ser feito. Foi completamente eliminado. Agora, tá tudo certo para seguir em frente. E a partir de agora, a ideia é só consolidar isso. Em nenhum momento ali dava para imaginar, ou teve qualquer aviso, de que a gente voltaria a entrar em combate. Na verdade, ele fez o público americano acreditar exatamente no contrário. Que isso ficou no passado, que já lidamos com aquilo, e que agora é hora de seguir em frente e consolidar de alguma forma, seja pela diplomacia, por coerção com sanções, o que for. Era mais ou menos essa a ideia. E agora estamos aqui. Já passou mais de um ano, acho que foi no dia 22. Então já faz 1 ano e 4 dias desde aquilo. E ainda estamos nessa por causa de uma decisão tola do presidente de entrar em guerra, quando tudo no mundo. E agora a gente sabe que muita gente avisou, mostrava que isso nunca daria certo. Então, se você é o presidente que quer ser lembrado por fazer a paz, por encerrar guerras e não começar novas, e quer ser visto como um unificador, um pacificador, então por que, em nome de Deus, você diria, ei, vou reiniciar uma guerra que nem terminou direito da primeira vez? Porque o motivo de ela ter durado só 12 dias é que, militarmente, e ele foi claramente avisado disso, a gente não tem capacidade para obrigá-los a se render. A gente não tem mísseis interceptores para se defender dos mísseis deles. Em Israel, a cada dia que a guerra continuava, mais e mais mísseis iranianos conseguiam passar, causando uma destruição enorme dentro de Israel. A gente não conseguiu parar isso. Israel não conseguiu parar isso.
Então vamos encerrar isso agora. Existe essa fachada de que nós destruímos o programa nuclear deles, que era para ser o grande objetivo, e de fato foi o que aconteceu. E eu posso afirmar com total certeza que o presidente Trump foi informado disso, porque uma das pessoas que contou isso para ele esteve no nosso programa ontem, o Tucker Carlson, que explicou como tentou alertá-lo para não voltar para essa guerra. Uma das formas em que ele é inteligente, na minha opinião, é na maneira como avalia riscos, claro. E ele conhecia esses riscos, não só os de primeira ordem, mas também os de segunda ordem. Os de primeira ordem seriam, por exemplo, americanos sendo mortos, ataques, grandes impactos na economia global. Mas os de segunda ordem, talvez até mais profundos, seriam a eliminação do poder americano no Oriente Médio, a destruição dos estados do Golfo, nossos verdadeiros aliados por lá e por aí vai. E ele sabia de tudo isso, porque a gente conversou sobre isso. Então eu ainda fico confuso sobre por que ele fez isso. Eu não sei a resposta, já especulei, provavelmente não deveria ter feito isso, mas eu realmente não entendo. Então, o Tucker Carlson vem a público e diz, olha, eu não sei o que está acontecendo. A gente conversou 8 vezes, a última foi na noite antes da guerra. Ele afirma que o presidente Trump sabia dos riscos e fez mesmo assim. E você ouviu ele dizendo isso. Eu não entendo por quê. Ele tentou levar essa questão até ele. A gente já teve o Joe Kent aqui no programa, que era o número 2 no escritório do diretor de inteligência nacional, e ele também disse ao presidente Trump, tão recentemente quanto em outubro do ano passado, e muita gente fez o mesmo. Ele contou ainda que o vice-presidente era totalmente contra isso, continuou alertando. E a gente sabe, por outras fontes, que todos os líderes militares de peso disseram ao presidente Trump que isso não ia funcionar. Mesmo assim, ele claramente ouviu outras vozes nessa história. Agora você pensaria o seguinte, bom, com o que a gente sabe hoje, não teria como fazer isso. E mesmo assim, apesar de a gente ter alertado publicamente aqui no programa, e o Tucker e o vice-presidente Vance terem avisado, nos bastidores, os comandantes militares, agora tudo veio à tona. Todo mundo pode ver. Então, provavelmente, aquelas vozes que defendiam a guerra iam simplesmente se calar, para não se envergonhar. Ou pelo menos, era o que se esperava. Eu acabei de mostrar o Tucker Carlson explicando em público o que aconteceu por trás das cortinas. E aí você poderia pensar que outras pessoas nos Estados Unidos diriam, poxa, se o presidente tivesse ouvido o Tucker Carlson, a gente estaria muito melhor hoje. Mas em vez disso, olha só o que o senador Cruz disse sobre esse mesmo Tucker Carlson. Quando os democratas dizem uma bobagem dessas, eles estão mentindo. E sabem que estão mentindo. Olha, há cerca de 10 anos, o antissemitismo começou a crescer na esquerda. E os líderes democratas basicamente fingiram que não viram, esperando que o problema desaparecesse. Mas não desapareceu. Isso acabou tomando conta do partido. Existe hoje um grupo claramente pró-Hamas dentro do Partido Democrata. E o mais assustador é o seguinte, eu vi mais antissemitismo na direita nos últimos 18 meses do que em qualquer outro momento da minha vida. E ele está se espalhando como um câncer. O Tucker Carlson é algo muito especialista nesse tema. Tucker Carlson is the most dangerous demagogue in America. E eu vou te dizer, isso está se espalhando especialmente entre os jovens. Está se espalhando entre os jovens, 18 meses. Parece que tem algo acontecendo aí. Eu fiz aquele vídeo daquele jeito de propósito, porque naquela primeira parte, quando ele está sentado ali detonando o Partido Democrata, chamando de mentirosos, e eles sabem que estão mentindo, e mesmo assim continuam falando, eles precisavam era se olhar no espelho, senador. Porque quando você conta histórias assim, e literalmente demoniza o único cara que tentou impedir o presidente Trump de fazer coisas que prejudicaram o nosso país,
Isso acabou resultando em 13 americanos mortos, 400 feridos, 20 bases danificadas e destruídas, e a nossa reputação completamente arrasada. Em vez de reconhecer que esse é o cara que tentou evitar tudo isso, você o demoniza, porque quer continuar seguindo por esse caminho. E ainda tem a audácia de dizer que ele é antissemita, que existe um câncer crescendo há 18 meses. Por que você acha que é assim? Veja só, o jeito que ele descreve isso, o jeito que ele mente, é porque ele sabe o que eu vou dizer agora. É um fato, é evidente por si só. Tá aí às claras. Todo mundo percebe isso também, especialmente os jovens que ele critica e alerta. É como se eles estivessem sendo enganados. Mas quem está enganando eles é você, Senador Cruz. É isso que você está fazendo aqui. O motivo pelo qual essas pessoas se sentem assim, e o motivo pelo qual essa etiqueta absurda está sendo colocada no Tucker Carlson, é por causa das políticas que você e pessoas como você defendem. Políticas que levam a guerras que não deveriam ser travadas. Quando você fecha os olhos para o genocídio em Gaza, e agora para a destruição total de vilas inteiras no sul do Líbano, onde estão fazendo a mesma coisa, estão gasificando o sul do Líbano. A prova está aí. Todos esses jovens de quem você fala, eles veem isso. Não é antissemitismo. É só isso que você quer que pareça, porque é um termo político poderoso. Isso não tem absolutamente nada de verdade. Não é antissemitismo em si. O que é de fato é uma rejeição e uma repulsa às políticas do governo secular de Israel. Pelo amor de Deus, por que você quer nos dizer que não podemos ter nossas opiniões e dizer que não gostamos das políticas desse governo estrangeiro? Um governo estrangeiro que está prejudicando os interesses dos Estados Unidos, que já causou a morte de militares americanos. Agora me diga, senador, quem é o antissemita aqui? Aliás, não, desculpe, não é essa a palavra certa. Me confundi um pouco. Quem é o que é pró-Israel e quem é o que é anti-americano? É você, senador. É você e todos aqueles como você que defendem políticas que beneficiam, nem vou dizer o Estado de Israel, não vou tão longe assim, mas sim Benjamin Netanyahu, porque ele é o primeiro-ministro, é ele quem define essas políticas, junto com vários ministros do gabinete que as apoiam com entusiasmo, e são muitos. Mas essa é a política do governo secular. Não tem a ver com os judeus, não tem a ver com ser semita. Eu tenho muitos amigos judeus, amigos de longa data, e muitos deles são pessoas maravilhosas, a quem eu jamais desejaria nada de ruim. Porque eu nunca olho para ninguém como uma raça. Isso nem é relevante. O que realmente importa são as ações das pessoas. Quem se importa com a religião delas, se é que tem alguma, se a gente pode dizer assim? Mas se um governo está tomando atitudes que prejudicam os Estados Unidos, ele vai ser criticado. Não só no meu programa, não só no programa do Tucker Carlson, mas por milhões de americanos que estão vendo isso com os próprios olhos. E você pode ficar aí o dia inteiro tentando demonizar ele ou demonizar quem pensa assim e distorcer o que eles realmente estão criticando. E o público que te assiste pode até aplaudir e dizer, é isso aí, ótimo. Mas esse público está diminuindo, senador. Está diminuindo, porque as pessoas veem com os próprios olhos e conseguem entender, com a própria cabeça, coisas simples que são evidentes por si mesmas. E não estamos falando de distorcer um evento. Estamos falando de mais de 18 meses. Voltando lá para o fim de outubro de 2023, quando ficou claro que Israel ia explorar o ataque terrorista que sofreu, que por si só foi horrível e merecia uma resposta. Mas o que eles fizeram foi usar isso como pretexto e ir muito, mas muito além do que era autorizado, apropriado ou proporcional à situação que aconteceu ali, simplesmente porque quiseram. E vem fazendo isso desde então. É por isso que as pessoas estão revoltadas.
Então, quando as pessoas continuam ouvindo esse tipo de coisa, vinda do presidente dos Estados Unidos, quando vem esse tipo de atitude de senadores, de outros líderes, e tem vários outros que a gente poderia citar, é por isso que elas não confiam em vocês. E, aliás, acho importante destacar o senador Cruz. Ele está ali falando sobre quem é o cara mais perigoso do mundo, e, claro, é um grande apoiador. O presidente Trump vive elogiando ele de cima a baixo, mas nem sempre ele pensou assim. Agora me diz, se você está naquela sala onde o senador Cruz estava, batendo palma e dizendo sim, podemos confiar nesse homem, ele fala o que pensa, ele tem um senso moral. Espera aí, será mesmo? Porque olha só o que ele costumava dizer. Vou fazer algo que não fiz durante toda a campanha. Para quem tem viajado comigo por todo o país, vou dizer o que eu realmente penso desse homem. Ele é um mentiroso patológico. Não sabe a diferença entre verdade e mentira. Mente praticamente a cada palavra que sai da boca dele. E assim que o presidente Trump venceu a eleição e foi para a Casa Branca, de repente, todas aquelas declarações apaixonadas do senador Cruz simplesmente desapareceram. E agora ele é o maior entusiasta, porque tira proveito disso. Isso mostra a moral, ou a falta dela, e as verdadeiras motivações do senador Cruz. Ele diz o que for preciso para beneficiar o Ted Cruz. Só isso. Não se importa com o estado do Texas. Não se importa com os Estados Unidos. E, com certeza, não se importa com Donald Trump. Ele bajula o Trump de um lado e do outro, se achar que vai ganhar alguma coisa com isso. E se ele percebe que é isso que o Trump quer, ele vai lá e repete, como fez daquela vez. O Ted Cruz não é burro. Ele sabe exatamente o que está dizendo. Ted Cruz, he knows what he's saying. And when he tells you that the other E quando ele diz para você que o outro partido é quem mente, ele tá, de novo, eu não sei se ele tá se espelhando, se vendo no espelho e sem querer falando de si mesmo, usando o nome de outra pessoa. Eu realmente não sei. Mas você vê com seus próprios olhos o fato claro, inquestionável, de que ele mente conscientemente para distorcer a realidade, ignorando os fatos, tudo para benefício pessoal dele, em prejuízo do nosso país. E é por isso que a gente está denunciando essas coisas. E tem mais uma coisa que eu quero te mostrar, porque também tem a ver com essa guerra e com o nível do governo. Aquele era o senador aqui. A gente poderia ter mostrado muitos outros, tanto na Câmara quanto no Senado. O presidente dos Estados Unidos, a vice-presidente. Enfim, aqui está o secretário da guerra, Pete Hegseth. E isso foi, quero dizer, no dia 13 de março, então mais ou menos 2 semanas depois do início da guerra. E ele vai declarar que o Irã está praticamente eliminado. E o Irã não tem defesa aérea. O Irã não tem força aérea. O Irã não tem marinha. Os mísseis deles, os lançadores e os drones estão sendo destruídos ou abatidos no ar. O volume de mísseis caiu 90%. Os drones de ataque de via única ontem caíram 95%. E como o mundo está vendo, eles estão agindo com pura desespero no Estreito de Hormuz. É algo que estamos enfrentando. Já lidamos com isso e não há motivo para preocupação. Estamos seguindo o plano para derrotar, destruir e desativar todas as capacidades militares relevantes deles, num ritmo que o mundo nunca viu antes. Uau! Num ritmo que o mundo nunca tinha visto antes. Destruir e derrotar todas as capacidades militares deles. Eles estavam afundando no Estreito de Hormuz. Isso foi 2 semanas depois do início da guerra. E agora estamos aqui, no dia 26 de junho de 2020, praticamente implorando para o Irã aceitar um acordo que permita a nossa retirada e a reabertura do Estreito. Porque mesmo agora, mesmo depois de ter sido parcialmente reaberto por causa desse memorando de entendimento, a Marinha da Guarda Revolucionária ainda controla o fluxo. Então sim, a situação melhorou bastante em relação ao que era. Mas ainda assim, como vimos nas imagens de ontem, muitos navios recebem pelo rádio de tráfego marítimo a ordem de pedir permissão para passar, ou então serão atacados.
that they have to get permission or they'll be fired on. And last night there was apparently a ship fired on. Ontem à noite, aparentemente um navio foi atacado, e pode ser que tenha acontecido outro caso hoje. Acho que sim, teve um hoje também que foi atingido. Acho que eu tenho essa informação aqui. Isso é de hoje, dia 26. 3 petroleiros estrangeiros tentaram cruzar o Estreito de Hormuz sem autorização da Guarda Revolucionária do Irã, mas voltaram depois de um aviso de Teherã. E, segundo fontes, um petroleiro foi atingido enquanto tentava cruzar o Estreito de Hormuz, do lado de Omã. O alerta já foi suspenso nos Emirados Árabes Unidos. Eu espero um pronunciamento nas próximas horas. É isso que está acontecendo agora. That's what's happening right now. 3 months ago, more than 3 months ago now. 3 meses atrás, na verdade já faz mais de 3 meses, o secretário de guerra deles estava mentindo para vocês, dizendo basicamente que eles já tinham sido derrotados, que já tinha acabado. O próprio presidente Trump, eu até poderia ter mostrado esse trecho também, disse basicamente já vencemos, eles já foram derrotados. E ele continuou dizendo isso até o momento em que o memorando de entendimento foi assinado, quando fez aquele vídeo estranho que eu mostrei há pouco, elogiando o Irã. Entende o que eu quero dizer? Com tudo isso junto, quem é que vai confiar em qualquer coisa que os Estados Unidos digam? E claro, eu poderia continuar a lista. Victoria Coates, Rebecca Heinrichs, General Kellogg, General Keane, Lindsey Graham. Quer dizer, tem todo tipo de gente que continua repetindo as mesmas coisas que o Ted Cruz anda dizendo. E tudo aquilo que eles vinham falando sobre como a gente pode enfrentá-los, como podemos vencer a guerra e que não deveríamos fazer um acordo negociado porque dá para ganhar. E aí, de repente, tá, agora faz sentido. Mas veja bem, com tudo isso que sai da sua boca, quem é que vai acreditar? Quem vai acreditar em qualquer um de nós? E isso, obviamente, tem consequências profundas em relação ao Irã, porque eles não vão fazer nada do que queremos até que a gente ofereça algo realmente significativo primeiro. E a cada passo eles vão reagir, vão resistir, porque têm poder de barganha. E estão mostrando isso hoje mesmo, meus amigos. Eles ainda têm vantagem. O que a gente vai fazer sobre isso? Esse suposto ataque do Irã a alguns petroleiros ou esses avisos? Vamos voltar para a guerra? Vamos atacar o Irã de novo? Porque eles têm um monte de alvos nossos e dos nossos aliados na região. A gente quer mesmo provocar isso? Tá vendo? A gente está muito limitado nisso. Mas também não dá para simplesmente dizer, olha, vamos só abrir tudo, liberar geral, sem restrição nenhuma, e depois a gente negocia o que vocês quiserem. Porque ninguém acredita na gente. Ninguém acredita na gente. A Rússia não acredita na gente. Eu até poderia incluir isso, se quisesse. Isso está impedindo a gente de acabar com essa guerra e mantendo todos nós sob o risco de um conflito nuclear. E esse risco está aumentando, como vocês têm visto em vários dos nossos programas recentes. Esse é um problema enorme, muito sério, nos Estados Unidos hoje. E se a gente não acertar isso, se nós como povo não começarmos a cobrar a responsabilidade das pessoas, todos nós vamos sofrer. Agora, uma das formas de começar a mudar isso é mudando a maneira como votamos. E a gente vai falar sobre isso mais tarde, hoje com Robert Barnes aqui no programa, ao meio-dia. Ele entra no ar em mais ou menos 24 minutos. Vai falar sobre algumas das coisas que ele mesmo está fazendo para tentar avançar nessa direção. A gente também vai mostrar outras iniciativas. Mas o ponto é esse, pessoal. O povo ainda tem poder. Não se trata só de ir até a urna, mas de onde você coloca o seu voto. E muitas vezes a gente nem tem boas opções para votar, né? Espero que isso comece a mudar. A gente teve o Tucker Carlson no nosso programa há poucos dias, ou talvez tenha sido ontem, falando sobre como isso é algo importante. Ele mesmo deixou o Partido Republicano depois de uma vida inteira como republicano e agora está tentando entender o que vem pela frente. O Doug McGregor também esteve no programa comentando que talvez seja a hora de um terceiro partido. Existem várias possibilidades. Mas no fim das contas, pessoal, me escutem, a gente também tem responsabilidades.
Não dá para só apontar o dedo para os outros e dizer, eles são terríveis, são ruins, são mentirosos, e pronto. Oh, they're terrible, they're bad, they're liars, whatever. We have to start holding people accountable with what power. A gente precisa começar a responsabilizar as pessoas com o poder que a gente tem. Então vamos ter que começar a fazer as coisas de um jeito diferente. Não dá para continuar dizendo, eu sei que existe a possibilidade de um terceiro partido. Já teve gente que tentou antes, mas nunca deu em nada. Aí vem aquele argumento. Se você votar num terceiro partido, tudo que está fazendo é dar um voto para o outro lado. E pronto, a conversa acaba aí. Vermelho ou azul, acabou a conversa. Mas a gente vai ter que começar a agir de outro jeito. E isso também significa fazer do seu voto algo diferente. Porque se não for assim, nada do que eu acabei de mostrar vai mudar. Funciona para eles. Eles têm poder e tratam a gente com desprezo e uma falta de respeito impressionantes. E eles vão continuar mentindo descaradamente, sem se importar com coisas como o que eu estou mostrando aqui. E não sou só eu mostrando isso, obviamente. Muita gente também está mostrando. Mas eles não ligam, porque em quem você vai votar? Vai votar no cara que tem mais dinheiro na eleição. Então é uma corrida para o fundo do poço, moralmente falando, mas uma corrida para o topo, financeiramente. E no fim das contas, o lado que conseguir mais dinheiro é o que ganha as eleições. Isso faz com que eles continuem agindo assim. Enquanto conseguirem levantar dinheiro, vão ter poder e vão se agarrar a ele até, ou a menos que a gente faça alguma coisa a respeito. E se a gente não fizer, se não agir rápido bastante, e vai saber se já não é tarde demais, então aqueles alertas de que uma América pré-revolucionária poderia se concretizar podem acabar se tornando realidade. Neste momento, a gente pode agir de um jeito que não tem nada a ver com violência. E eu detesto violência. É por isso que eu sempre falo em acabar com as guerras, não em começar novas. Então vamos procurar formas legais e permitidas de mostrar a nossa insatisfação. Mas há outros que pensam diferente, e se quisermos manter isso sob controle, vamos ter que agir. Vocês vão ter que começar a tomar alguma atitude. A gente precisa assumir um pouco de responsabilidade pessoal. Esse é o fato. Essa conversa já começou, e nós vamos continuar falando sobre isso. Mais tarde, procurem o Robert Barnes para mais informações sobre o assunto. Mas chegou a hora de entendermos que não dá mais para aceitar isso, se quisermos que o nosso país continue existindo por mais de 250 anos. É aí que estamos agora, pessoal. Muito obrigado. A gente se vê hoje à tarde no programa Deep Dive, com Daniel Davis. Sabe, a gente não tem patrocinadores porque odeia ficar te bombardeando com anúncios. Eu não gosto disso. Então mostra um pouco de carinho de volta. Se inscreve, curte e manda isso para alguém de quem você gosta.